Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Eveline Salles. Eu sou associado do Rotaract Clube Varginha Universitário e membro da comissão organizadora do Rotaract Ensina, que é um projeto que visa levar ensino gratuito e de qualidade para todos os vestibulantes. E hoje nós estamos com a professora Bruna Sarto, que vai dar uma aula sobre o tema cultura da disciplina de Sociologia. E essa vai ser a primeira parte da aula. Oi, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá para a primeira aula. Vamos discutir um pouquinho sobre cultura. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai pensar em cultura é pensar as diversas definições que existem para isso, né? Justamente também para a gente quebrar um pouquinho com algumas ideias erradas que a gente tem do que é cultura, né? Então, a gente pode começar pensando cultura como um conjunto de traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais que são característicos de um grupo, né? Então, tem muito a ver com os hábitos e as tradições de um grupo, e eles vão ser sempre muito específicos, né? Vão ser sempre conhecimentos, princípios e saberes que são produzidos e acumulados. Então, são todos esses processos, todos esses hábitos, todas as tradições, tudo que a gente faz e que define a gente enquanto um grupo, né? É o que vai definir a nossa identidade. Tem um antropólogo clássico que ele vai falar que a cultura ela vai ser tudo que a gente aprende em sociedade e que a cultura não é uma coisa que é biológica, né? É uma herança social. A gente vai aprendendo e vai desenvolvendo ao longo dos contatos que a gente estabelece na nossa vida. E ele vai falar que isso acontece através de símbolos, né? E se a gente for pensar, isso é muito aplicável na nossa realidade, né? Porque a gente realmente vai se construindo e pensando a nossa cultura enquanto um símbolo, né? A partir do momento que a gente se define por ela, né? Enquanto a nossa identidade cultural. Um outro antropólogo clássico, o Boas, ele vai dizer também que as culturas são únicas e particulares. E tudo isso casa muito com a ideia de que são conhecimentos que a gente vai produzindo e acumulando, porque é muito difícil diferentes culturas produzirem elementos culturais, né, da mesma forma. Às vezes a gente pode estar fazendo a mesma coisa, só que cada um com o seu jeitinho, né? Tem uma especificidade muito grande em todos os elementos culturais, em como a cultura vai sendo delineada, né? E aí a gente parte para a discussão do que compõe a cultura, né? Os elementos culturais. Entendendo a cultura enquanto esse grande sistema de tudo que é produzido, de tudo que define a gente parte primeiro de uma unidade menor de cultura, que é o traço cultural. O traço cultural ele pode ser qualquer coisa, qualquer mínima unidade, né? Um mínimo componente de cultura. E ele sempre vai fazer sentido apenas dentro daquela cultura. É uma coisa bem específica. Então, se a gente pensa em um colar, por exemplo, um colar ele pode ter um significado mínimo em uma cultura específica, por exemplo, eu posso pegar um colar de conchas. Para mim, pode ser apenas um colar mesmo, um objeto que eu comprei numa praia. Mas para uma cultura indígena, uma cultura qualquer tipo de comunidade tradicional, no geral, ela pode ter um significado diferente, pode ser um significado de troca, por exemplo, né? Então, é importante a gente analisar tudo dentro de uma única cultura. Quando a gente pensa um conjunto de traços culturais, um conjunto de todos esses elementos, a gente vai ter a formação de um complexo cultural. E esse complexo, ele sempre vai estar manifestado dentro de um espaço cultural. E esse espaço, ele está sempre atrelado ao tempo e ao próprio lugar, mas não necessariamente o ambiente. Justamente porque a cultura, ela não é fixa. E se ela não é fixa, ela está sempre se alterando, né? Principalmente quando a gente vai pensar em diferentes gerações, já que é tudo que a gente vai produzindo, a cultura vai sendo alterada sempre que novos elementos, novas pessoas entram dentro daquele grupo, né? Então, não tem muito a ver com o ambiente, mas é uma relação entre o tempo, né, o passar do tempo, essas gerações, e o espaço, porque a gente sabe que muita coisa altera o que a gente está vivendo e onde a gente está vivendo. E a cultura ela leva em conta todas essas coisas.
E, por fim, a gente tem os padrões culturais, que são mais ou menos o que a gente considera normal dentro de uma cultura, né? E normal entre muitas aspas. Esse normal é como se fossem as tendências, as normas de comportamento que vão reger uma sociedade, né? Como se fossem normas de conduta mesmo, que a gente vai aprendendo e interiorizando ao longo da nossa vida. Só que esses padrões, essas regras, né, elas estão sempre em disputa, porque tudo isso vai ser sendo mudado, né? Tudo é alterado ao longo da nossa vida, ao longo dos contatos que a gente vai estabelecendo, né? Por mais que exista uma norma, um comportamento, referência, existem muitos outros padrões que vão sendo observados para além dessa referência, né? E aí, quando a gente pensa nesses padrões que são um pouco diferentes, que fogem um pouco da regra, a gente pode falar em subculturas, que é quando existem alguns valores, algumas formas de pensar em alguns padrões específicos de um grupo dentro de um outro grupo, né? E esses grupos, essas subculturas, sempre vão dividir uma característica comum que permite identificá-la, né? E essas características podem ser diversas, né? Geralmente tem a ver com etnia, com gênero e com idade, mas nada impede de que seja alguma outra característica específica. E a primeira vez que se falou dentro da sociologia, né, da antropologia, das ciências sociais como um todo, em subcultura, foi na escola de Chicago, na década de 20, quando alguns imigrantes e a formação da máfia na escola, dentro da cidade de Chicago, estava sendo analisada. E eu acho que é importante a gente pensar nisso e trazer isso para entender mesmo esse conceito de subcultura, porque a máfia tem tudo isso, toda essa definição de subcultura, né? É um grupo muito específico, com valores, né, que funciona de certa forma como uma família, então tem características, tem algum tipo de sociabilidade específica, né? Padrões de comportamento e até visuais específicos. E geralmente uma máfia é vista como uma coisa bem desviante, né? Como é visto toda subcultura. Se a gente traz para uma realidade mais atual, a gente pode pensar em tribos urbanas, por exemplo, né? A gente pensa subcultura gótica, né? Não é errado, é isso mesmo, sabe? É um grupo muito específico que tem uma característica comum, algumas formas, alguns valores e alguns comportamentos em comum. E essas subculturas, né, esses grupos, sempre vão representar, de alguma forma, uma forma de resistência a essa cultura dominante, a um padrão estabelecido, e por isso que elas vão contribuir para o surgimento de novos padrões e valores. É a questão de a gente estar sempre em contato com elementos diferentes que vão transformar a nossa realidade, vão transformar os elementos culturais que predominam dentro de um grupo. E aí, quando a gente vai pensar nessas relações, se a gente pensa de uma subcultura para uma cultura, é importante a gente pensar também de uma cultura para outra, né? Porque essas relações, como a gente bem sabe, pode observar, elas acontecem de formas muito diversas e elas podem ter tendências tanto transformadoras quanto conservadoras entre si, né? E os três principais processos de relação entre diferentes culturas são o de aculturação, difusão e assimilação. A aculturação nada mais é do que uma forma de contato entre duas culturas, onde elas vão trocar elementos culturais que vão ser absorvidos, né? Então, é como se a gente for pegar, por exemplo, algum elemento de uma cultura brasileira que acaba entrando em contato com o de uma cultura estrangeira, e aí há uma troca e forma um estrangeirismo, por exemplo, né? Geralmente, esse é o resultado da aculturação, uma nova forma de cultura ou elementos muito, muito marcantes daquela outra cultura dentro da nossa. A difusão, por outro lado, é quando existe uma forma de troca entre as culturas, mas não necessariamente com contato. É uma forma que explica como um elemento cultural se difunde pelo mundo, né? Por exemplo, se a gente aprende um padrão cultural diferente
pela internet e começa a adotar aquilo. A gente não teve um contato direto, né? Mas aquele conhecimento foi transmitido de alguma forma. Já a assimilação é quando a gente tem a transformação do conjunto de elementos de uma cultura a partir do contato com uma outra cultura que pode ser maior ou que pode estar estabelecendo uma relação de subordinação, né? E aí um exemplo mais clássico que a gente tem é a colonização, que pode levar à eliminação da outra cultura. E quando a gente vai pensar nesse tipo de relação que desconsidera a outra ou que pode acabar com a outra, é importante a gente pensar e refletir um pouquinho sobre o relativismo cultural, que nada mais é do que essa ideia de respeitar a cultura do outro, né? Entender uma cultura através dos seus próprios elementos e dos seus valores, sem colocar um olhar da nossa própria, que acaba enxergando a outra cultura como inferior ou às vezes superior, né? O relativismo cultural, ele vai discutir justamente isso, que não existe uma cultura melhor ou menor, né? Melhor ou pior que a minha. Existem culturas diferentes, e por isso que para eu pensar uma cultura que não é a minha, eu tenho que me despir desse preconceito e pensar essa outra cultura só dentro dos elementos dela. Não posso transferir a minha carga cultural dentro daquela cultura nova. E se eu estiver fazendo esse movimento de transpor, de achar que a minha cultura é superior que uma outra, eu estou sendo etnocêntrico, né? O etnocentrismo é esse movimento de julgar uma outra cultura pelo olhar da minha e entender a minha cultura como melhor que a do outro, né? Dentro da antropologia tem essa discussão muito forte de que toda cultura é naturalmente etnocêntrica, né? A gente sempre vai achar que uma coisa que é muito diferente do que a gente está acostumado é errado ou é meio esquisito, né? Se a gente pensa, por exemplo, alguns hábitos alimentares da China, né? Aí tem muita gente que olha com um pouquinho de preconceito, ai, que nojo, como assim comer gafanhoto, comer cachorro, mas são questões culturais, né? Não quer dizer que eles são melhores ou piores que a gente porque eles fazem isso, ou que a gente é melhor ou pior por não fazer, né? São elementos diferentes, traços culturais diferentes. E aí a gente tem que sempre ter em mente essa questão de alteridade, que nada mais é do que ser o outro, né? Pensar o outro. E aí essa necessidade, essa importância de valorizar a diversidade cultural e sempre buscar respeitar o que é diferente. E aí eu trouxe duas questões de Enem que trabalham um pouco com essa ideia de etnocentrismo, né? Sobre a diversidade cultural, pensar o outro. E aí a gente vai fazendo junto. É amplamente conhecida a grande diversidade gastronômica da espécie humana. Frequentemente, essa diversidade é utilizada para classificações depreciativas. Assim, no início do século, os americanos denominavam os franceses de comedores de rãs. Os índios capuz discriminam os chimbiras, chamando-os pejorativamente de comedores de cobra. E a palavra potiguara pode significar realmente comedores de camarão. As pessoas não se chocam apenas porque as outras comem coisas variadas, mas também pela maneira que agem à mesa. Como utilizamos garfos, surpreendemos-nos com o uso dos palitos pelos japoneses e das mãos por certos segmentos da nossa sociedade. É justamente essa questão, né, de que cada um tem o seu padrão, tem o seu jeitinho. Na antropologia, a gente fala muito também sobre como todo mundo sente fome, mas a fome de quê e em qual horário varia, né? Isso eu acho muito interessante para a gente pensar essa diversidade cultural. Mas vamos voltar para a questão. O processo de estranhamento citado, com base em um conjunto de representações que grupos ou indivíduos formam sobre outros, tem como causa, a primeira alternativa, reconhecimento mútuo entre povos, e aí a gente já elimina direto, né? Porque o texto fala justamente ao contrário, que não tem um reconhecimento, tem esse embate, né? Essa discriminação. B, etnocentrismo recorrente entre populações, e aí já sabemos que é essa, né? Justamente pelo próprio conceito, esse trecho define muito bem, é uma ilustração muito boa do conceito de etnocentrismo.
Letra C, comportamento hostil em zonas de conflito. Não tem muito a ver porque não está falando sobre zonas de conflito, né? Nem comportamento hostil, é mais uma questão de julgar uma outra cultura pela própria. Alternativa D, constatação de agressividade no estado de natureza. Não existe uma agressividade ali, né? Nem uma discussão de estado de natureza propriamente falando. E a última alternativa, transmutação de valores no contexto da modernidade. Não tem a ver com transmutação de valores, porque o texto não fala sobre uma mudança de perspectiva entre os valores dessas etnias que estão sendo abordadas, né? A próxima questão tem 2 trechinhos. Vamos lá, o primeiro. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília, e ocasionalmente no século XVII o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. O segundo texto. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, um indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da primeira alternativa, concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Aí não é porque os textos eles estão falando, na verdade, sobre a designação, o termo, né, utilizado para falar sobre os indígenas, sobre a outra cultura, e não sobre um território, né? Letra B, percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Não tem muito a ver, né? Apesar de vocês falarem sobre determinar um termo para falar sobre aquelas pessoas, não tem a ver com uma percepção de ancestralidade, né? A letra C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Porque sim, justamente por ter essa ideia, né, dos textos de colocar um termo que pode ser até pejorativo, né, para falar sobre uma outra cultura, sobre esses indígenas. É por isso, inclusive, que não é muito legal usar esse termo índios, né, não, justamente como começa falando o segundo texto, né, é um conceito que foi construído por colonizadores e ele é bem etnocêntrico mesmo, né? Tem uma forte carga preconceituosa. A letra D, transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. Não tem muito a ver, talvez essa pudesse ser uma distratora por fazer esse resgate ao imaginário, né? Mas não tem a ver com uma transposição de categorias, tem a ver com a criação de uma nova categoria para designar uma cultura diferente. E a letra E, visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. Não existe uma fantasia de riqueza da parte dos colonizadores em relação aos colonizados, né? E muito menos uma visão utópica, uma visão realmente preconceituosa e etnocêntrica. Mas é isso. Por hoje é isso aí, gente. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Espero que eu não tenha falado muito rápido. Show, Bruna. Muito bom. Inclusive, eu acho que eu até cheguei a fazer uma dessas questões no Enem que eu fiz. Não me lembro muito bem dela, mas com certeza eu não tive essa percepção que você passou, porque eu não tinha assistido a tua aula ainda. Mas enfim, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula de Sociologia com a Bruna. A gente vai encerrar por aqui agora, mas acompanhe a segunda parte, que é a continuação dessa aula. Vai falar também sobre cultura e espero vocês lá, beleza? Ó, vou cortar.